Olá, o meu nome é Isadora Tabordes e vamos refletir um pouco sobre a vida nesse lugar um tanto curioso. Porque lembrei aí de uma passagem do Thoreau, em O Alden ou A Vida nos Bosques, na qual ele fala que nós vivemos a moda do trem agora. E ele falou isso pensando que vivemos de forma muito veloz. Claro que hoje o que poderíamos dizer? Que vivemos a moda de uma moto speed que anda 300 por hora? Talvez, faria sentido, porque o nosso contexto ele é muito veloz. Tendemos a ter pressa e, bom, talvez isso seja totalmente contraditório à paz e às soluções que tanto procuramos para a ansiedade. Uma das reclamações que mais nós recebemos nas páginas é justamente da ansiedade. Todo mundo reclama de ansiedade, que a mente está indo muito mais rápido que a própria vida. Mas talvez seja porque nós tendemos a nos preocupar demais e pensar demais no futuro. E aí é claro que a mente vai muito mais rápido que a própria vida. E a gente não consegue dar conta. E nunca vamos conseguir. Enquanto ficarmos tentando correr contra o tempo, vamos perder o nosso tempo, porque o tempo não espera para nada. E se nós partirmos desse pressuposto, talvez aí a gente consiga uma maior serenidade, mais calma para as coisas. E aí eu cito Thoreau. Quando somos sábios e não temos pressa, percebemos que somente as coisas grandes e valiosas têm alguma existência absoluta e permanente. Que os pequenos medos e os pequenos prazeres não passam de sombras da realidade. Os pequenos medos e os pequenos prazeres. Aí entra um segundo ponto que é de suma importância e que está intimamente conectado com a ansiedade. A ansiedade pode ser considerada um tipo de medo, uma angústia sobre o futuro, porque nós não conhecemos o futuro e a vida nos propõe esse desafio de estar constantemente diante do desconhecido, diante de uma infinidade de coisas que podem ou não acontecer e que nós não temos controle. E os sábios da antiguidade, Epicteto, entre outros, já nos diziam que de nada adianta nos preocuparmos com aquilo que está além do nosso alcance. Melhor seria que nos restringíssemos apenas às coisas que estão dentro da nossa alçada. A questão é que a nossa mente não consegue fazer isso facilmente. É por isso que eu sempre falo sobre a meditação, sobre a respiração consciente, porque essa é uma maneira de nós buscarmos trazer a nossa mente para o presente. Então, focar na respiração, tentar trazer a consciência para o seu corpo, para o agora. Busque sentir o vento tocando no seu rosto, sentir o sol batendo no seu corpo, que não é o caso aqui agora, mas é sobre o presente. E qual é a relação, então, de buscarmos trazer a nossa mente para o presente e o medo? Como isso pode nos resolver, nos ajudar a ter menos medo? Bom, o medo, frequentemente, aqui tomando aquele medo excessivo, aquela angústia, aquela ansiedade do futuro, né? Não aquele medo que te conduz a uma situação mais segura. Por exemplo, quando você está no meio de uma floresta e você sente medo. Bom, aí é uma situação legítima, né? Você está com medo que apareça algum animal, alguma coisa assim. Então, o medo, ele é, de uma forma, algo natural, inerente à nossa condição humana e nos protege. Mas aquele medo proveniente daquela ansiedade da mente que fica criando situações mirabolantes, aí é um medo que nós devemos nos atentar. Devemos, pelo menos, tentar medir um pouco, controlar um pouco, para que assim a gente possa ter uma vida com maior clareza, buscando ter uma visão um pouco mais clara do que de fato pode nos causar medo, do que de fato é um medo legítimo e daquilo que não é, daquilo que é só uma invenção das nossas mentes. É só a nossa mente dizendo que coisas ruins podem acontecer. E diante de uma vida tão corrida, fica muito difícil nós vermos as coisas como de fato são. E mesmo que nós pudéssemos, o próprio dilema do conhecimento, de como nós conhecemos as coisas, já nos colocaria aí um problema. Mas o que podemos fazer, então? Tentar olhar para a vida com o maior nível de clareza possível. Buscando, então, um pouco mais de calma, um pouco mais devagar. E com isso, tentar racionalizar, visualizar melhor as situações que nos causam tanto medo. Porque tem uma
analogia que eu gosto muito de fazer e que eu sempre colocava na minha vida quando eu estava diante de uma circunstância muito difícil. Eu fiz um transplante de medula, só que antes desse transplante de medula eu tinha que esperar aí um tempo até que eu fosse chamada para fazer. Então, para mim, fazer o transplante de medula era uma onda gigantesca que estava longe. Então, a minha mente já, criava diversas situações possíveis, que de fato eram possíveis, mas que não necessariamente iam acontecer, que nada me ajudavam. Então, com a filosofia, eu fui buscando ferramentas que pudessem me ajudar com isso. Como superar esse medo, como parar de achar que eu poderia morrer no transplante, embora eu pudesse. Então eu comecei a fazer esse exercício de, separar aquilo que eu tinha controle, que eu poderia fazer algo a respeito, e tirar aquilo que eu não podia. Então criar expectativas de como seria, se eu ia me sair bem, se eu ia sobreviver, já não era mais a questão. O meu ponto agora era aproveitar o tempo que eu tinha. Bom, se agora eu estou saudável, estou com todas as condições de vida, então eu vou viver. Se depois alguma coisa acontecer, isso vai ser depois. Eu não tenho como saber, e se eu não tenho como saber, não tenho o que fazer a respeito. Exceto, é claro, me cultivar no hoje. Buscar trazer a minha mente para o hoje. Fazer algo a respeito com aquilo que eu tenho hoje. Afetar a qualidade do meu dia. Tornar a minha vida digna de ser contemplada, que nem diria o Thoreau. Claro que, nesse caso, a contemplação ela deve vir da gente mesmo. Quando a gente olha para uma situação na qual nós estamos e pensamos, é para isso que eu vivo. É isso que eu gosto. É isso que eu me orgulho de fazer. Ou seja, ter momentos que possam valer por eles mesmos. Eu sinto muito isso quando eu estou na estrada de moto. E é por isso que eu ando tanto de moto e por isso que eu gosto tanto da estrada. Porque frequentemente eu estou na estrada e eu vejo um pôr do sol e o contato com a natureza, o vento batendo em mim, o asfalto passando rápido embaixo dos meus pés. Tudo isso faz com que eu me sinta muito pertencente ao momento. E logo eu me apaixono por aquele momento e percebo que, é aquilo que eu gosto de fazer. E esse é o ponto, a gente não tem dúvidas quando a gente ama aquilo que a gente faz. Porque o coração diz, não tem questionamento, não tem racionalização nesse caso. É claro que a gente precisa ponderar aí um ponto de equilíbrio entre racionalidade e sentimentalismo e emoções, Mas quando a gente está diante de uma situação que a gente ama, a gente sabe, não tem dúvidas. E, voltando para a questão do medo, a nossa mente faz com que a gente ache que estamos diante de um oceano, uma onda assim gigantesca no oceano, no meio de uma tempestade. E nem sempre nós de fato estamos. Às vezes, se nós respirarmos com calma e visualizarmos melhor a situação, perceberemos que as coisas não são assim tão complexas. E se nós percebermos que elas são de fato muito complexas, porque afinal de contas a vida não é lá um docinho, nós pelo menos poderemos ter mais clareza, mais consciência, mais capacidade de lidar com a situação de forma leve, com calma. Porque se nós visualizarmos com calma as coisas, muitos problemas vão se diluindo. Por exemplo, quando estamos no oceano. A gente está no meio do oceano, naquele oceano aberto, com ondas revoltas. A gente está ali no meio e a gente olha a onda e parece que a onda vem gigantesca. E de repente a gente espera um pouquinho mais, a onda se aproximar, e dá um pulinho, e a onda já se foi. Ela parecia tão grande quando estava longe, mas quando se aproxima, tudo diminui. E outra coisa, quando nós alimentamos os nossos medos em nossas mentes, a gente não considera o fato de que quando vamos estar de fato diante da situação, nós vamos contar com diversas habilidades que nós não estamos pensando quando estamos ansiosos e com medo. Nós temos condições, nós somos mais fortes do que imaginamos. Só que a gente não considera isso quando permitimos que a ansiedade e o medo nos seguem. Então, é isso que a gente precisa sempre lembrar, de que quando a hora chegar, você vai ter mais força do que imagina, você vai ter mais condições. E claro, o que você pode fazer hoje? Cultivar a si mesmo. Cultivar os seus recursos, tanto físicos quanto mentais. Todos os recursos que você tem enquanto um ser humano. Então, qual é sempre o ponto? Trazer a mente para o presente, olhar com mais clareza para a vida, com maior sensibilidade também. E com isso, buscar o melhor caminho. Um cultivo de si, é claro, sempre. Porque com isso você vai estar adquirindo ferramentas para pensar e resolver os problemas da sua vida, seja qual for o seu problema. Eu espero ter contribuído um pouquinho com essa jornada existencial. Eu acho que sim. É o barulho do trem. Eu espero ter contribuído. Eu espero ter contribuído um pouquinho com essa jornada existencial.
e até o próximo. Olha o trem!